Hello, hello! Estamos num novo episódio, ainda presencial, ainda curtindo, sem saber para onde a gente olha, mas nos divertindo. Nesse bate-papo, nesse episódio de hoje, nosso episódio número 7 desse novo módulo sobre o jogo infinito, a gente vai falar da visão do infinito como uma bússola emocional. O que quer dizer, dentro do mundo do jogo infinito, ter uma visão, como que é essa visão e como que essa visão nos conecta com uma bússola? Bom, sejam todos bem-vindos. Esse espaço massa, a gente trocar ideias sobre gestão e liderança e, de fato, trazer conteúdos relevantes de uma gestão mais atualizada com o mundo que a gente vive hoje. Um mundo rápido, cheio de dopamina, ansioso, que é importante pausar para a gente refletir se a gente está, de fato, na direção que a gente quer estar. Então, para começar, boa tarde, boa noite, pai. Estamos no mesmo tempo, no mesmo momento. Pai, que assim, quando nesse mundo que a gente vive, tudo muda. O mundo está mudando o tempo todo. O que que te norteia? O que que te guia? Boa, Filipão. Filhão, assim, me inspira muito, muito, muito um livro Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Algo que guiava ele e me guia muito nos meus dias, ao acordar, é a decisão de me sentir vivo, de me sentir presente, de me sentir guiado por algum propósito. É aquele propósito que você passa a perceber que há um significado maior que transcende o tempo e espaço, né? Eu tenho uma questão em mim também de deixar um legado, um propósito vinculado nessa responsabilidade com as gerações futuras, que a gente percebe esse mundo tão acelerado e que, de certa forma, se despreocupou tanto com o que de verdade vai ter que estar presente no futuro, botando em risco, por exemplo, todo um ecossistema que a gente usufruiu e de uma forma, às vezes, até extrativista e não permitindo que ele se renovava. E o que mantém quando tudo está caótico é essa vontade de estar presente e se renovando a cada dia, da mesma forma que as células do nosso organismo se renovam a cada instante. A vontade de estar presente, de estar vivo, essa vontade de ter essa energia, é o que a gente falou no episódio passado, no bate-papo passado, sobre o jogo infinito, e que o propósito é manter o jogo contínuo. E que esse jogo só acaba quando a gente desiste. Você falou que no seu propósito, assim, quando você acorda, essa força, essa motivação de estar vivo, presente, com energia, é o propósito que te mantém ali motivado para caminhar. Na sua experiência no mundo corporativo, talvez fazendo um paralelo com o mundo corporativo de 15 anos atrás, com o mundo corporativo de hoje, você percebe que os líderes atuais, os gestores, eles têm uma visão que eles seguem, têm uma bússola que eles seguem, está confuso, não está? Tem líderes que estão tendo um desempenho melhor ou não? Está todo mundo igual? O que que você, nessa comparação antigamente com hoje, como é que está a visão na ótica dos líderes e gestores atuais? Eu percebo que essa bússola interna, a cada dia que passa, está mais enfraquecida nos líderes. Até por isso, tanto consumo de medicamentos para acordar, medicamentos para se manter ativo, medicamentos para dormir. Eu percebo que o jogo finito te leva para essa roda de distrações que eu chamo, que é diferente de diversão. E eu percebo que essa bússola interna, ela é guiada, ela é norteada por esse jogo infinito que tem como base forte princípios e significados. Quando a gente volta lá naquele livro que eu citei lá do Viktor Frankl, ele estava num campo de concentração, né? Ele que criou a logoterapia. E ele todo dia, diante daquela tremenda diversidade, ele decidia ali dar um significado para aquele dia.
Ele decidia ali as escolhas que ele ia fazer em relação de tudo que estava acontecendo, porque em relação aos fatos, Felipe, é inevitável, eles acontecem, né? Todo mundo acomete em algum momento com a dor, mas a questão é que você pode escolher ter o sofrimento ou não a partir dessa dor, porque a dor existe. Você sofrer e se vitimizar em torno dela é uma escolha, né? Então, o Vitor Frank fazia todos os dias aquela escolha, a escolha de viver, a escolha de dar um significado para aquele dia e a escolha de servir e ser útil. E ele comenta uma coisa que me chamou muita atenção, Felipe, no livro, que ele sabia quando a pessoa ali desistiu. Você mesmo trouxe no vídeo passado sobre o final do jogo infinito é a desistência, né? E ele sabia quando a pessoa acordava, pegava ali uma guimba de cigarro, alguma coisa, acendia e começava a fumar aquele cigarro deitado, porque naquele momento a obrigação dele era sair daquele aposento, ir trabalhar de forma forçada. E ali, quando ele passava a distrair-se com aquele momento que era muito volátil, muito transitório, ele entrava nesse movimento de desistência, porque ele sabia que aquilo significava a retirada dele, a força e mesmo a execução dele, que já não fazia mais os trabalhos forçados que eram ditados por aquele momento. Então é importante se perceber isso, levantar pela manhã e ter uma clareza do que realmente te guia e te dá significado para aquele dia. Aí você vai estar no jogo infinito. Assim, eu não sei nem por onde começar a destrinchar isso aí, mas vamos lá, né? Tá fácil. Você começa falando sobre hoje os líderes estão, na sua percepção, com essa bússola enfraquecida, ou seja, o sentido que eles estão dando, essa clareza do sentido está enfraquecida. Você fala do Viktor Frankl que ele passa o sentido de viver nesse cenário crítico e radical, que graças a Deus a gente não vive mais, mas que ele traz em ferramentas dentro da terapia que ele desenvolveu. Você fala do viver, dar um significado, servir e ser útil. Isso me lembra que o Simon Sinek ele fala sobre as empresas no jogo infinito, o propósito justo, que seja um propósito grande, o bastante relevante o bastante, esse serviço seja tão útil que te motive a sair todo dia para conquistar esse propósito, um propósito justo, que tenha como norte manter vivo, entregar e contribuir para a sociedade. E o Viktor Frankl, então, como você fala, em busca do sentido, ele ressignifica os fatores externos, como você diz, acontecem mesmo, e ele ressignifica. E aí você fala, então, engancha isso dizendo sobre a liderança estar enfraquecida. O que você percebe, então, que é importante a gente talvez reconhecer que sejam que possam ser desafios que acontecem nas empresas quando o líder tem essa bússola, essa visão enfraquecida. Que tipo de consequências isso pode trazer para a empresa? É interessante a pergunta porque, filhão, a empresa é resultado dos seus líderes. Isso é muito importante, essa compreensão. Porque os líderes, eles colocam, digamos assim, a música que vai tocar, que vai orquestrar todo o movimento das pessoas em torno daquele objetivo. E aquele objetivo, se ele está no jogo finito, é metas, é produtividade, é uma série de coisas que é ela por ela. Não tem, muitas vezes, um significado maior. Agora, é diferente quando se traz um significado de produtividade, de resultado, em função de um propósito de beneficiar, por exemplo, maior número de pessoas. Você pega aí empresas do terceiro setor, as pessoas trabalham normalmente com muita dificuldade, com muitos desafios, mas na maior parte das vezes, por ter um significado envolvido, com um sorriso no rosto. E aí fica a pergunta:
né? Como que você trabalha no seu dia a dia? Satisfeito, com um sorriso no rosto, ou sob pressão, tensionado, ansioso? Esse é um ponto a ser refletido nas organizações. E o líder, ele traz muito esse tom para dentro das O empresas. líder traz muito esse tom. Você falou as empresas, a empresa é resultado dos seus líderes, os líderes trazem o tom. Na neurociência fala-se muito hoje, muito sobre propósito, que de fato, quando você tem esse propósito, ele ativa e regula esse sistema límbico, reduzindo essa ansiedade, equilibrando esse estado dopaminérgico que a gente se encontra, podendo então trazer uma nova energia, um novo foco. E essa aula, esse bate-papo, essa tese aqui, que quando eu te escuto ali, me vem, quando a gente estava desenhando também para falar disso, é que nós, enquanto líderes que estamos influenciando a empresa, se nós nos desconectamos dessa nossa visão, a gente perde a energia e perde o foco. Somado, nós, líderes somados, famílias somadas, se nós perdemos a visão que a gente compartilha, a gente perde foco, a gente perde energia, perde motivação, perde sentido. Aí entra no exemplo que você trouxe do Vitor Franco, que é um exemplo radical, que traz uma reflexão. Dentro disso, como que você enxerga que a gente pode, então, digamos que a gente está com líderes que estão com uma bússola quebrada. Como que a gente pode atravessar essa ponte, esse cenário atual, para o outro lado do rio, que é então a bússola correta, um norte certo, uma energia, uma empresa viva, um organismo, uma organização que contribui para a sociedade de fato. Como que a gente pode fazer isso nas empresas para a gente chegar nesse lugar? Imagino eu que vai passar pelos líderes. Então, como que os líderes e as empresas podem trazer essa nova energia na sua visão, na sua experiência? Eu quero citar um exemplo que eu tenho tido mentorando várias empresas, principalmente os sócios, né, que são os líderes maiores ali daquela organização, que dão os rumos, a direção. Eu tenho observado eles estão em conflito, eu tenho atendido várias situações assim, e eu coloco todos numa sala e escuto um a um, e cada um escuta todos. E quando termina toda essa escuta, filho, eu faço uma pergunta para eles. Vou dar exemplo de um caso real. Eram 4 sócios. Eu escutei um a um. Ao final do quarto sócio, eu olhei para cada um e falei: você está certo na sua colocação. Olhei para o segundo e falei a mesma coisa. Para o terceiro, o quarto. E eles se entreolharam ali, falando, talvez internamente: "O que esse cara quer? Que loucura é essa que ele está fazendo?". E ali eu apontei para uma cadeira vazia. Seria o que eu intitulei ali para os 4 sócios, o quinto elemento. Isso virou um símbolo para aqueles sócios, que eu perguntei para eles: "Olha, vocês estão coerentes no que vocês almejam, no que vocês desejam, no que tem significado para vocês. Mas será que isso tem significado para o quinto elemento? Que o quinto elemento ele está a serviço da sociedade? Uma empresa, quando é constituída, ela tem um objetivo social. Ela tem um objetivo de ser útil àquelas pessoas para as quais elas servem. E aí foi uma reflexão muito grande em torno deles. Eu deixei ali essa sugestão de sempre ter aquela cadeira ali vazia, representando esse quinto elemento, no caso deles, que é a própria empresa, o seu objetivo social de existência, o seu propósito. E de que aqueles líderes ali perguntassem se aquilo que ele almeja, aquilo que tem significado para ele, tem significado do quinto elemento, e aí eles poderem tomar melhores decisões. Então, para trazer essa energia de volta, você alinhou a comunicação daqueles líderes, trazendo ali para a consciência deles, para a mesa, o elemento organização. E aqui você mencionou, olha que barato,
Nada que a gente está falando nesses vídeos é reinventando a roda, não é nada assim, uma nova. Não. Basicamente, é olhar o óbvio. A empresa foi constituída por uma utilidade, uma organização, tem um fim, tem um KNAI, tem um propósito útil ao serviço da sociedade. Cara, é coerência com por que que ela existe. Então não é uma reinvenção de roda, não é nada, é algo bem prático, assim. Seja coerente com o que você falou. E aí tem o desafio e aí eu entendo, quando eu te pergunto dos 3 líderes, tem um alinhamento que se dá pela consciência, pela comunicação, né, que eles vão ter, não é isso? Inclusive, só lembrando, hein? Talvez eu tenha adiantado no episódio anterior, e quem não viu, vê lá, aquela atividade É, do alarme lá no celular, né? Para que na hora que tocasse, revisitar a partir daquela ação momentânea, se você está alinhado, está coerente com o propósito que você deseja, com o que você almeja. Que é interessante isso, Felipe. No dia a dia, no automatismo e tal, as pessoas muitas vezes repetem determinadas ações, comportamentos completamente incongruentes, completamente distantes do que almeja de verdade. esse monitoramento para ver se está alinhado, tem assim, mas aí eu vou mudar de caminho. A gente não, mudar de caminho não é o problema. No jogo infinito a gente muda de caminho. Esse propósito, ele não é, eu tenho que chegar aqui. O propósito é uma direção. O caminho ele vai ser, né, mudar. Mas aí para a gente ter mais consciência é basicamente essa reflexão que se você traz de ter de ter uma clareza se a gente está alinhado no dia a dia com o que a gente quer fazer. E como o líder somado é o resultado da empresa, chega numa hora que a gente vai pausar, pegar o papel e fazer uma reflexão. E essa reflexão ela é muito interna, é uma reflexão. Pegue mesmo um tempo aqui na pausa para escrever nesse papel o que escreve, você com você mesmo, não tem ninguém do seu lado. O que me move quando ninguém está olhando? Repete aí, Felipe, essa é uma boa pergunta. O que me move mesmo quando ninguém está olhando? Ó, não tem ninguém te olhando, tá na pausa aqui na tela. Então não tem ninguém. O que te move mesmo quando ninguém está olhando? Tá? Depois, anote. Uma outra pergunta. Em que momentos da minha vida me senti mais vivo? Então, o que me move quando ninguém está olhando? Ninguém está olhando agora. Esse vídeo está gravado, não tem ninguém aí do seu lado, tem só você, um papel e uma caneta. O que te move mesmo quando ninguém está olhando? E depois reflita, anote, escreva. Em que momentos da minha vida me senti mais vivo? A observação da sua resposta, releia a sua resposta, observe os padrões. Esses padrões são pistas do que te move, do que te mantém vivo, do que é o seu propósito interno, que é essa bússola que dá sentido. Pegou a visão? A visão é esse propósito interno. E esse monitoramento diário para ver se o que você respondeu agora há pouco, quando ninguém está olhando, se o que te move te mantém vivo, né? Se está sendo seguido. Aqui eu quero fazer um gancho de uma aula passada que a gente viu, vou fazer uma introdução e vou rebater para você para a gente fechar. De acordo com Spinoza e Clóvis de Barros Filho, a aula lá, bate-papo lá do episódio do módulo anterior. O que te mantém vivo, o que te traz energia, é o que te deixa feliz, e felicidade é esse movimento constante que esse propósito não é algo que a gente escreve no papel, acontece, não, é movimento, é caminhando, essa energia aumenta, ela só com movimento. Essa energia aumentando é a própria felicidade. Então, pai, será que se nós conseguirmos lideranças e gestores desse mundo, dessas empresas corporativas atuais, implementar
um índice de felicidade ou um índice dessa energia, será que a gente pode criar uma empresa com maiores resultados financeiros, maiores resultados de contribuição social, e empresas mais duradouras? Na sua percepção, se hoje você vai lá fazer a sua consultoria e colocar mais de alguma forma esses processos de felicidade, quais são as consequências que isso pode, na sua visão, gerar para aquela empresa que está jogando esse jogo infinito, com uma visão mais clara, com uma direção com mais sentido? Qual que é a consequência disso na empresa? É uma boa pergunta. Eu queria resgatar, eu acho que a gente até comentou isso lá para trás, sobre a inteligência natural, né? Você sabe que eu estou começando a aprender a fazer Tai Chi. E é interessante que o Tai Chi, a boa prática do Tai Chi nos orienta iniciar o dia no amanhecer, fazendo essa prática, buscando essa energia do sol que está surgindo naquele dia, da mesma forma que os passarinhos, os animais, eles buscando essa energia, ele contemplando essa energia a partir do sol. Eu quero fazer essa analogia porque esse é o momento do renascer de um novo dia, é um momento de maior captação de energia nos animais de uma forma natural, que ele passa o resto do dia ali dissipando essa energia, até se cansa, adormece. E esse é o processo infinito, que ele se renova a cada dia. Então, um ponto importante presente nessas empresas, nesse jogo infinito, é essa satisfação, essa alegria de ter à sua frente um novo dia com milhares de oportunidades para fazer diferente, para ter novas criações. Naturalmente, existe uma tendência da gente repetir padrões, até porque o nosso cérebro, ele, para poupar energia, para luta, fuga, para sobrevivência, ele busca guardar reservas de energia. Mas será mesmo se cada dia essa energia é renovada? Será mesmo que a gente precisa economizar? Ou se a gente precisa, na verdade, mudar as práticas, como Clóvis de Barro disse, e outros, de trazer essa vitalidade, essa força da vida para o dia a dia e para o momento presente. E isso é o propósito, é o significado que traz essa força que manifesta e transborda esse poder nosso interno, muitas vezes adormecido e latente. Hum, Transborda e desperta esse poder interno, muitas vezes adormecido. Aí é um belo de um resumo, assim, forte, das empresas, dos líderes que seguem esse caminho de energizar esse ciclo natural que vivemos. Eles despertam o poder do propósito que para que eles existem, né? Despertam essa força, essa energia. Essa é uma bela de uma consequência. Quero eu trabalhar numa empresa dessa, né? Espero que vocês também queiram, mais do que trabalhar numa empresa dessa, como nós, nos divertirmos na vida, refletindo diariamente. Então, qual que é, comente aqui, qual que é o seu norte? Quando tudo ao redor seu mudar, ou quando ninguém estiver enxergando, qual que é o seu norte que te motiva, que te dá sentido, que te traz energia, que te traz motivação, que te traz felicidade? No próximo episódio, a gente vai falar de um outro tema interessante dentro do jogo infinito, que é o ego do vencedor. É uma linha muito tênue, é um perigo, esse perigo de jogar o jogo infinito com uma mentalidade finita. Ele não tem, água e óleo. A gente vai falar mais disso no episódio que vem. Para esse vídeo aqui dessa visão, propósito justo, como Simon Sinek diz, sentido, a busca do sentido do Viktor Frankl, despertar esse poder, essa felicidade das organizações através de cada líder. Que última reflexão, sugestão você quer deixar neste nosso vídeo de hoje? Eu gostaria que você pudesse refletir, que nos está assistindo aí, se é possível. Eu sei que é possível, mas se é possível na sua vida, a cada novo nascer do dia,
você reavivar um sentido, um significado e um propósito para que você possa, de fato, empenhar toda a sua energia na realização disso que é maior, que é duradouro e que se gera legado. Que se gera. Tamo junto, não tem mais nada. É nós. É o Executivo do Divã. Bom ver vocês. Esperamos na semana que vem. Forte abraço, tamo junto. Até breve. Até semana que vem.